Oi, gente, olha eu aqui de novo, o chefe Marcela Ferrinha, direto do Tá Servido, aqui na USBR TV. Vamos fazer, sabe o que hoje? Cinnamon Roll. Você já comeu esse pãozinho delicioso com canela em cima? Então, eu vou te ensinar a fazer hoje aqui na USBR TV. Então, você vai fazer comigo em casa. É uma receita muito fácil. Demora menos de 1 hora para ficar pronto. E é o melhor de tudo que é deliciosa, né? E não tem muito, assim, tem açúcar, mas não tem muito açúcar não. Então, você vai gostar mais ainda. A receita original que eu tenho, ela só vai com manteiga e canela em cima do pãozinho, mas para ficar melhor eu vou fazer um cream cheese frosting de canela e aí você vai ver que o negócio vai ficar muito, muito bom. Vamos lá? Então, como sempre aqui no nosso programa, a gente vai falar um pouquinho da história para você e te contar várias coisas legais que essa receita traz para os Estados Unidos, que originalmente é feita na Europa. Ela começou lá. Então assiste aí. Cinnamon Roll nada mais é que um rolinho de canela comumente servido no norte da Europa, nos países nórdicos, mas também na Áustria, na Alemanha e na América do Norte. É um rolo de canela que consiste em uma folha enrolada de massa fermentada, na qual uma mistura de canela e açúcar é polvilhada sobre uma fina camada de manteiga. A massa então é enrolada, cortada em porções individuais e assada. A versão frita é um rolo de canela ou rosquinha de pão de canela. Seus principais ingredientes são farinha, canela, açúcar e manteiga, que proporcionam um sabor robusto e doce. Os comerciantes de especiarias romanos introduziram o tempero de canela do Sri Lanka na Europa. Muito mais tarde, a Suécia começou a usá-los em seus doces, desenvolvendo o Kanelbulle, que nada mais é pão de canela. Desde 1999, 4 de outubro, foi o dia promovido como Cinnamon Roll Day, ou o Dia do Pão de Canela. A massa sueca de Kanelbulle também contém cardamomo, dando-lhe um sabor distinto. Os rolinhos de canela americanos são frequentemente cobertos com glacê, à base de açúcar de confeiteiro, e algumas vezes fritos. Também existem combinações regionais, como no Kansas, onde os rolinhos são cobertos com pimenta. Você também pode encontrar outros sabores, como os de morango e pêssego. Então, para começar, a gente vai bater primeiro o açúcar com o ovo na batedeira e depois vamos adicionar a manteiga. A manteiga ela tem que estar em temperatura ambiente para ficar mais fácil, tá? Então eu vou colocar aqui o açúcar. E como eu já tinha mencionado no outro programa, quando você estiver quebrando o ovo, é muito bom que você não bata ele aqui na quina da batedeira, da bowl, porque o que acontece? A casca do ovo é muito fina, então ela vai quebrar em milhares de pedaços. Então você não quer que a casca do ovo entre na sua receita e também porque a gente já conhece a famosa salmonela. Se você nunca teve infecção por salmonela, eu espero que você não tenha, porque é muito ruim. Mas se você já teve, você sabe o que eu tô falando. Então, o que a gente vai fazer? A gente bate na própria bancada, aí ela quebra em 2. E aí eu vou colocar aqui dentro. E aqui mais um ovo. Tá? Então, aqui na batedeira eu coloquei o açúcar e o ovo. Aí você vai pegar o Whisk Attachment, que é esse aqui com arame. E aí você vai começar a bater o ovo com o açúcar e nesse momento você vai demorar mais ou menos assim 1 a 2 minutos até que ele dobre um pouquinho de volume e fique com aquela coloração mais amarelinho pálido. E aí é desse jeito que vai ficar maravilhoso, tá? Tá, já tá bom aqui. Então agora, gente, você vai tirar o batedor de arame. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a cor que tá a nossa mistura do ovo com açúcar. Ela tem que ficar assim, ó. Tá vendo que tem umas bolinhas? Então é exatamente desse jeito que você quer, tá? E aí o que acontece? Eu vou colocar aqui novamente, vou mudar para esse attachment aqui da batedeira.
Aí eu vou começar a bater novamente, devagarzinho, e vou colocar a manteiga aos poucos. Você vai notar que a manteiga não vai misturar muito rápido com o ovo e com o açúcar, mas não tem problema. É assim mesmo, tá? Colocando um pouquinho de cada, 1/4 de copo de manteiga. Como eu disse, a manteiga tem que estar em temperatura ambiente, porque ela vai ficar muito mais fácil de incorporar com a receita toda para você. Você deve estar se perguntando aí por que a gente não bate tudo ao mesmo tempo, né? O que acontece é o seguinte, você quer que o açúcar dissolva, porque se você colocar tudo junto, o açúcar vai ficar granulado, então a gente não quer isso. Quando você mistura o ovo com o açúcar, você está quebrando todas aquelas moléculas do açúcar e incorporando a proteína do ovo. Então está cobrindo todo o ovo com açúcar e aí a manteiga vai incorporar mais proteína ainda e a gordura na sua receita. Então agora vamos ver a consistência que ficou. Como eu disse previamente, a manteiga ela não vai ficar completamente incorporada. E tá tudo bem com isso porque vai ficar exatamente assim, tá vendo? A manteiga vai ficar meio quebradinha, assim, uns pedacinhos menores, e é exatamente assim que a gente quer. Então, agora a gente vai ter que fazer duas coisas. Uma é ativar o nosso fermento. Aí, para a nossa receita, a gente vai precisar de 2 colheres de chá e mais 1/4. São 2 dessa e 1 dessa. Então, esse envelope vem exatamente a quantidade que você precisa, tá bom? Então, como eu já coloquei aqui, ele já está porcionado. O que a gente vai precisar? Água morna. Uma aqui. Você vai queimar sua mão toda, de brincadeira. Você vai colocar a sua mão e vai ver que a sua mão tá quase naquela eminência de ficar quente. Então, essa é a temperatura que você precisa, tá bom? Eu vou colocar primeiro a água na minha bowl. E aí eu vou começar a fazer o sprinkle do fermento por cima. Você não quer colocar tudo de uma vez, porque senão vira uma bola, sabe? Polvilhar o fermento, essa é a palavra. Então eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Que eu tô polvilhando em volta e é exatamente assim que você quer fazer. Nesse caso, como é um instant yeast, você não precisa agitar ele para ativar. Tá? Como a água está quente, ela já vai fazer esse processo. Então eu vou deixar aqui reservado. Agora eu vou pegar o leite que a gente já colocou aqui na panela, colocar no fogão. E aí, no caso do leite, é a mesma coisa da água, tá? Você vai ter que colocar, ou você coloca seu dedo e sente aquele calor no seu dedo, ou se você tiver como é que chama? Um termômetro. Se você tiver um termômetro em casa, vai variar de 90 graus Fahrenheit a 110. Então agora eu vou pegar a panela com leite, vou colocar no fogo e aí a gente volta daqui a pouquinho para terminar de misturar tudo. Bom, já esquentei o leite, agora vamos pegar ele aqui e colocar aqui em cima. Então, eu vou usar o termômetro, porque é mais fácil do que se você achar que de repente tá para não quer queimar seu dedo e tal. Então aqui, ó, eu já tô com 97, tá subindo porque, vamos lá, 111. Eu vou deixar esfriando aqui um pouquinho antes de misturar. E importante, por que o leite ou a água não podem estar muito quentes? Então, se você faz pão em casa, você sabe essa resposta. Se você não faz pão em casa, é a sua primeira vez fazendo receita com pão, o que acontece é o seguinte: se você coloca o leite muito quente ou a água muito quente, você queima ou mata as propriedades do fermento. E tem um outro processo também. Se o leite não está muito quente ou a água não está muito quente ou na temperatura que você precisa, você não ativa o fermento. Então, tem 2 extremos, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, entre 90 e 110 graus, qualquer temperatura nesse ponto você pode usar para isso, tá? Então, agora vamos começar a misturar tudo para finalizar essa receita, né, gente? Então, você vai usar o hook. Hook é esse gancho aqui de pão,
né? Geralmente para pão, para massa, a gente sempre usa esse aqui, tá? Eu vou colocar aqui na batedeira. Vou começar a batedeira bem devagar e vou começar a adicionar farinha. Por que que tem que ser devagar? Porque se você quiser fazer uma bagunça completa na sua cozinha, aí você liga o negócio bem rápido. Eu não gosto, eu gosto de tudo limpinho, né? Minha jaqueta tem sempre que estar limpinha, então vamos lá. Vou usar uma colher e previamente eu já peneirei essa farinha. Por que que eu peneirei? Para não criar aquelas bolinhas de farinha dentro da sua massa, tá? Então eu vou colocar aqui no cantinho da bowl e vou adicionando aos poucos até começar a incorporar a mistura que a gente já fez previamente, que foi o açúcar, os ovos e a manteiga. Então continua, assim que você começar a ver que parece uma massa de bolo que tá ficando meio mole, então é assim que exatamente tem que ficar, tá? E aí você continua colocando a farinha até terminar de colocar tudo. Então quando você vê que tem muita farinha acumulada na parede da sua bowl, o que que você vai fazer? Você vai parar a sua máquina, sempre para a batedeira, tá, gente? Eu sempre vi a minha mãe, não parava a batedeira, ela enfiava a espátula, dava o maior medo. E uma vez eu tentei fazer isso, o que que aconteceu? Eu quase quebrei a espátula, a batedeira e meu dedo. Então é melhor você parar a batedeira e aí você coloca a farinha para incorporar o restante, tá? Começa a bater de novo e continua colocando a farinha. Quando você já tiver mais ou menos a metade da farinha já incorporada, já colocado dentro da bowl, você vai colocar o fermento. O fermento, ele tem que estar em bolhas assim. Se você vê bolhas em cima, ele já está ativado. Começa a colocar ele todo, de pouquinho, devagarzinho. Retira o excesso aqui com a espátula. Colocar tudo aqui dentro. E aí, novamente, eu vou parar a batedeira, porque tem bastante farinha aqui no canto da bowl. E vou começar de novo. Uma vez que você colocou o fermento, aí você vai continuar colocando a farinha até terminar. Então, gente, eu terminei de colocar a farinha dentro da bowl. Você vai ver que a sua massa, ela vai estar assim, ó. Parece que não tá dando certo. Eu prometo que ela vai dar certo, tá? Agora a gente vai colocar o leite. E aí vai juntar tudo. Começar bem devagarzinho também a batedeira. Começa o leite aqui. E o leite é o que vai dar o toque final nessa receita maravilhosa. Tenho certeza que sua família vai adorar. Essa mesma receita, se você decidir que você não gosta de canela, o que acontece? Você pode fazer com manteiga dentro, na hora que você abrir a massa. Você coloca manteiga, queijo, você pode fazer com pasta de trufa, você pode fazer com a manteiga laranja, você pode fazer com honey butter, né, manteiga de mel, fica maravilhoso, tá? E aí, agora, você vai ver que a massa, ela tá bem úmida. Olha aqui, ó, a massa tá bem úmida. E isso é legal porque a massa vai ficar bem, não vai ficar seca, né? Vai ficar aquela consistência ótima de cinnamon roll que a gente quer. Quando você parar a sua máquina e você verificar que ela tá bem úmida, o que você vai fazer? Vai aumentar a velocidade da máquina, tá? E aí a gente vai bater isso aqui por mais ou menos uns 3 minutos, até ficar bem incorporado. Para terminar a receita, eu vou colocar uma colher de chá de baunilha. Você pode usar extrato de baunilha, se você preferir, pode usar a vanilla bean também, se você preferir. Mas se você estiver querendo fazer uma coisinha mais barata e não gastar tanto, o extrato de baunilha faz o mesmo efeito, tá? E outra coisa, a baunilha a gente geralmente não porciona. Por quê?
porque a baunilha geralmente tem álcool, né? Principalmente extrato de baunilha. Se você comprar a vanilla paste, que é aquela pasta de baunilha, ela não tem. Mas o extrato de baunilha geralmente tem álcool. Então a gente não porciona antecipadamente porque o álcool evapora. Então a gente coloca exatamente no final. Então depois que você colocar o leite, o que vai acontecer? A massa ela vai ficar parecendo que ela tá viva aqui, de acordo com a nossa produção, a massa tá viva, tá incorporada. Mas é isso aí mesmo que você quer, que ela fique assim, bem, como é que eu vou dizer? Bem junta, a massa bonita, né? Assim, bonitinha, bem cheirosinha, tá? Aí, como eu disse, mais ou menos 3 minutos, exatamente esse tempo já que ficou aqui. E ela vai estar totalmente incorporada, todos os ingredientes. Vou tirar o nosso gancho aqui e exatamente assim que você quer que ela fique, tá bom? E a bowl fica limpinha, olha só, essa é a parte mais legal. Então agora que a gente terminou a nossa massa, essa é a melhor parte, que eu gosto muito, porque nada tá grudando na nossa mão, nem nada disso. O que a gente vai fazer, vamos sovar ela um pouquinho na mão, vou colocar um pouquinho de farinha em cima da bancada para não grudar. Você não quer colocar muita farinha, prometo, não coloca muita farinha, porque o que acontece? Muda a quantidade de farinha na sua massa, tá? Isso é só realmente para não grudar. O que a gente vai fazer? Eu vou usar meus dedos para colocar ela mais flat, assim, e aí eu trago ela do lado de fora para dentro da massa, tá vendo o que eu tô fazendo? Rodando e sovando, até só para ela ficar bem incorporada, assim, ó, fazer uma bowl, não uma bowl, uma bola de massa. Aí o que acontece? Depois que você fez isso, o que você vai fazer? Você vai usar a mesma bowl que você colocou a sua farinha, porcionou a sua farinha, vai pegar essa massa e vai colocar aqui em cima, cobrir com plástico filme ou então com um pano. Pode ser um pano úmido, tá? E aí o que acontece? Como o nosso forno já está ligado a 350 Fahrenheit, o que acontece? Ali é o lugar mais quentinho da nossa cozinha nesse momento. Então essa temperatura, essa mudança de temperatura vai ajudar a massa a crescer. Então assim que a massa estiver mais ou menos no dobro do volume, a gente vai tirar ela da nossa bowl e aí vamos fazer a mágica acontecer. Então agora vamos fazer as duas próximas etapas. Uma é o recheio e a outra é o que a gente vai colocar em cima. O recheio eu vou deixar para o final porque a massa ainda está crescendo. Então o que acontece? Vamos fazer o cream cheese frosting, que é aquela camada de cima que a gente coloca geralmente em bolos e você coloca também em cinnamon roll, tá? O que acontece é o seguinte, a receita original, ela leva açúcar de confeiteiro, mas às vezes em casa a gente não tem, a gente só tem um açúcar normal. O que acontece? A gente usa a metade da quantidade que a receita pede, tá? Porque o açúcar granulado, ele é bem mais doce. Então, se você tiver em casa o açúcar de confeiteiro, você vai usar um copo, você tem que peneirar ele antes. Mas se você não tem, você vai usar o açúcar granulado e vai fazer o mesmo efeito. O que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou colocar o cream cheese dentro da bowl da batedeira. Eu vou quebrar ele aqui em uns pedaços menores para ficar mais fácil. Como a manteiga, você coloca e deixa ele assim do lado de fora da geladeira por mais ou menos 1 hora antes de começar a fazer. E aí sua vida vai ficar muito mais fácil, te prometo, tá? Vou colocar aqui na batedeira. E aí eu vou começar a bater, porque eu quero que fique bem cremoso. E, né, sem nenhuma daquelas bolinhas, nem nada disso. Assim que o seu cream cheese estiver completamente cremoso, você vai começar a iniciar a inclusão do açúcar. Então aqui, o cream cheese, como ele está na temperatura ambiente, aqui ele já está bem cremosinho. Isso é ótimo, porque agora é só alegria. A gente vai começar a colocar o açúcar aqui do lado da bowl. Pode colocar até na velocidade 2, que é mais tranquilo. E aí
Coloca toda essa quantidade de açúcar aqui. Eu tô usando meio copo. Como eu falei, se você estiver usando açúcar de confeiteiro, usa 1 copo. Mas se você estiver usando o açúcar normal, meio copo, tá? E eu vou aumentar a velocidade da batedeira e vou colocar isso para virar um creme mesmo, tá? Depois que a gente fizer isso, o que eu vou fazer? Colocar manteiga, da mesma forma, em pedaços pequenos, para fazer com que incorpore tudo. E aí você pode aumentar um pouquinho a velocidade também para 4, para quebrar toda essa manteiga ali dentro. Aumenta a velocidade e vai com fé que vai dar, que vai ficar uma delícia, prometo. Aí eu vou colocar meio copo de manteiga. Eu sei, você deve estar imaginando aí que, ai meu Deus, é muita manteiga, é muita caloria. É, gente, mas é o que é, né? Não tem problema. Aí, depois que a gente coloca a manteiga toda incorporada no nosso creme, do mesmo jeito, você vai colocar a baunilha. A baunilha, nesse caso, eu gosto de colocar bastante. Aí eu coloco 1 colher de sopa. Porque baunilha é uma daquelas coisas que você não precisa ter medo. Você coloca e vai ser feliz, entendeu? Eu vou colocar 1 colher de sopa aqui. Eu vou parar a máquina e vou colocar, porque eu tô usando o extrato de baunilha. Se você estiver usando a pasta de baunilha, você não precisa parar a sua batedeira não, tá? E de novo, porque você não quer que tudo fique splashing na sua cara. Aí eu vou começar devagarzinho e aumentando a velocidade até eu não ver mais o líquido da baunilha no fundo da batedeira. Assim que você não vê mais, novamente, vamos parar a batedeira. Vamos tirar todo esse excesso aqui da parede da boa. E vou bater isso aqui por mais ou menos uns 2 minutos. Esse cream cheese frosting fica muito bom, porque quanto mais tempo você bater ele, mais cremoso ele vai ficar. Aí eu aumento a velocidade da batedeira e deixo ali mais ou menos uns 2 minutos. Então agora eu vou diminuindo a velocidade, vou parar a minha máquina e é exatamente assim que você quer seu frosting. Mais ou menos você vai bater, como eu disse, mais ou menos uns 2 e 3 minutos, para ele ficar bem cremoso. E outra coisa, você não precisa colocar ele na geladeira antes de colocar em cima do seu cinnamon roll, tá? O que acontece? A manteiga enrijece novamente, então tem que deixar ele bem cremoso assim, para ficar mais fácil de espalhar em cima, tá? Então eu vou tirar o excesso aqui da nosso batedor. Tira tudo, não deixa nada, porque isso aqui é precioso, delicioso. Aí eu vou colocar aqui e vou deixar no canto pra gente usar daqui a pouquinho. Tá vendo como fica cremoso? É exatamente essa consistência que você quer. E aí, como eu te disse, se tudo tiver em temperatura ambiente, não vai ter erro. Vai ficar desse jeito aqui, igual o meu, tá? E aí, antes de você servir, claro que você tem que dar uma provinha, né? Pega uma colher cheia, assim, ó. E aí, muito bom. Então agora a gente vai fazer o recheio. No recheio, o que acontece? Vai pegar a manteiga de novo, na temperatura ambiente, colocar ela dentro de uma bowl, usando uma colher ou um garfo, você vai espremer ela assim, ó, pra ela ficar mais cremosa. Aí eu vou colocar mais ou menos umas 3 colheres de açúcar, um pouquinho aqui, não precisa ser muito doce não. Misturar tudo. E aí é que vem a canela. Então, por exemplo, canela, muita gente não gosta muito. Então, se você não gosta muito, você não põe muito canela. Põe pouquinho só. Se você gosta muito de canela, como eu, você vai colocar 2 colheres de sopa. Pode parecer muito, mas acredite comigo aqui, você não vai se arrepender. Vai ficar muito gostoso. Aí, mistura bem, sempre pressionando a manteiga contra
o pó, né? O pó da canela e o açúcar para misturar bem. Tá vendo? Tá virando uma pasta exatamente assim que você quer que fique, tá? Mas tem que misturar bem para a manteiga não ficar aparecendo essas partes brancas. Você quer que vire uma pasta bem homogênea. Então é assim que tem que ficar, essa pasta cheia de canela. E assim, se você gosta ainda mais de canela do que eu, coloca mais uma colher de sopa, entendeu? Você quer que fique bem com aquele gosto de canela. Então, enquanto isso, a gente vai reservar nosso recheio. Vamos checar a massa, que provavelmente ela já está pronta. E aí a gente volta em um minutinho para terminar de fazer essa maravilhosa receita aqui. Então aqui, ó, a massa já tá, ela dobrou de volume, tá bem cheirosinha. Ai, eu já tô com fome, viu, gente? Então o que a gente vai fazer agora? Vou tirar ela de dentro da nossa bowl, colocar a bowl aqui dentro da pia. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um copo. Se você não tem o rolo, né, de massa, você pode usar um copo ou uma garrafa de vidro, tanto faz, não tem problema, tá? Que nem todo mundo tem aquele rolo, né, de madeira em casa. Então, você pode usar um copo ou uma garrafa. O que eu vou fazer? Eu vou começar a abrir a massa. Você tá vendo que eu não preciso nem de farinha aqui, porque a gente já adicionou farinha do jeito que precisava na massa. O que eu vou fazer? Vou abrir de dentro para fora, pressionando um pouquinho para baixo. Também não precisa pressionar muito o copo não, tá? Para não se cortar aí, de repente o copo quebra. Vai devagarzinho, abrindo a sua massa. Vou colocar ela aqui mais pro meio de novo. Então você vai querer que ela fique mais ou menos um retângulo. Ela não pode ficar nem muito fina, nem muito grossa. Desse jeito que tá aqui, ó, tá muito grossa. Então a gente tem que continuar abrindo ela todinha aqui, ó, devagar. Vai abrindo ela até ficar fina. Eu quero pelo menos a espessura mais ou menos a metade do que tá agora, tá? Então, gente, aqui, ó, eu já abri a massa, exatamente assim que você quer. Se você tá usando o rolo de macarrão e quer continuar abrindo sua massa, você pode continuar. Mas eu vou parar por aqui, porque já deu e tá super boa, vai ficar super bem também. Eu vou pegar nosso recheio de canela. É melhor que se você não tem uma espátula, aquelas espátulas de profissionais de chefe, não tem problema. Usa a colher, que a colher eu acho que às vezes é bem mais fácil. Você vai colocar, espalhar esse recheio. E você pode colocar tudo, tá? Todo esse recheio aqui. Tá vendo que? Só que você não quer que fique esses amontoados de canela aqui não. Você quer espalhar bem. Eu vou espalhar até a borda. Tá vendo que eu tô colocando em tudo? Exatamente assim. E vai espalhando. Porque depois que você assar, essa manteiga toda vai derreter. Então, vai ser incorporada à massa. É isso aqui, ó. Você pode usar tudo se quiser, não tem problema nenhum. Mas espalhar bem até a borda da massa, tá? Se for um pouquinho pra fora, não tem problema também não. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a rolar ela. Você vai dobrar essa pontinha aqui. Essa pontinha aqui é mais importante, que ela tem que ficar bem dobradinha. Aí você vai ajustando e apertando a massa de volta, assim, tá vendo? Eu tô rolando e tô voltando com ela um pouquinho, pra ela ficar bem apertadinha. E aí você vai até o final, aqui, ó. Quando você terminar de fazer isso, aí que é a parte legal de tudo. A gente vai fazer um truque aqui. Aqui, ó. Terminamos, tá? Eu vou começar a rolar a massa, que aí dá pra abrir ela mais um pouco. Vai abrir com a sua mão.
E nesse momento, não tem o que fazer, vai ficar um pouquinho suja a sua bancada, mas aí depois você passa um paninho, tá tudo certo. Quando você chegar nesse rolo, a gente vai começar a cortar, tá? Você pode ter duas situações aqui. Você pode usar uma forma redonda, ou se você tem essa panelinha de muffin ou cupcake em casa, você pode colocar a massa aqui dentro, tá bom? Eu, pessoalmente, eu gosto mais da forma, ou então você pode usar uma forma quadrada também, se você quiser. Essa aqui eu acho que é um pouco grande para a quantidade de massa que a gente tem aqui, então eu vou usar a redonda. Mas essas três opções são bem legais de você fazer, tá bom? Então agora eu vou usar uma faca de pão, que é essa faca quadradinha aqui. Ela serve também para confeitaria, se você confeita bolo, essa faquinha é muito legal. O legal dela também é que ela não tem corte, então você não precisa se preocupar que você vai cortar. Se você estiver usando essa com esses spikes aqui, aí você tem que ficar um pouquinho preocupado para não pressionar muito na sua mão, que pode dar um cortezinho. Mas essa parte flat aqui que a gente quer, tá? Então eu vou cortar mais ou menos uns 2 dedos de massa para cada rolo. Eu vou cortar até o final. Quando você chegar mais ou menos, já cortou algumas, vai pegar a massa e começar a ajustar. E ainda tá crescendo, porque o fermento tá bem ativado, a gente colocou na temperatura exata que precisava. O que você pode fazer também, deixar um espacinho de mais ou menos um dedo entre um rolinho e outro, porque como a massa vai crescer de novo, aí você não quer que ela fique uma em cima da outra, tá? Somente um espacinho pequeno. Quando você estiver colocando a massa na panela, você não quer que essa parte fique aberta aqui. Geralmente eu coloco ela virada para a parede da forma, porque desse jeito, quando ela crescer novamente, ela não vai desfazer, tá? Eu coloco ela bem ajustadinha aqui. Agora a gente vai deixar essa massa crescer mais um pouco, mais ou menos uns 15 minutos. Assim que ela crescer, vou colocar no forno. E aí ela já vai sair do forno perfeita pra gente colocar nosso cream cheese frosting em cima. Aí eu volto pra mostrar pra você. Agora eu vou descobrir todas as panelas. Eu fiz aqui 2 jeitos diferentes para você colocar no seu forno. Como você pode ver, a massa dobrou de tamanho, tá vendo? É exatamente assim que você quer. Então eu vou colocar aqui no forno a 350 Fahrenheit ou 180 graus Celsius. E aí nós vamos assar por mais ou menos 25 minutos e depois checar de novo. E aí vai estar pronto. E é só alegria. Vamos fazer um cafezinho e terminar de comer para o lanche da tarde. Então a gente acabou de tirar nossos cinnamon rolls de dentro do forno. Gente, olha que lindo que eles ficaram. E o cheiro aqui, eu queria que a gente pudesse transmitir o cheiro para vocês, porque o cheiro tá maravilhoso. Tá todo mundo aqui. E aí, vamos comer? A gente vai comer agora. Então, olha só. Quando você coloca, como eu disse, na forma de muffin, ele tende a ficar com o formato igual um muffin, né? Projetadinho assim para fora. Que eu acho legal que mantém o formato e ele não muda muito. Mas, como eu falei, eu gosto mesmo de colocar numa forma do jeito que tá aqui. E aí o que acontece? Agora a gente vai para o famoso chefes na quarentena. Vocês já viram no Instagram que o pessoal coloca o prato aí sempre desmonta? Mas aqui não, aqui é uma coisa profissional e eu tenho certeza que eu vou ensinar para você. Em casa você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar o prato em cima, porque muitas vezes o que a pessoa faz, ela pega o bolo dela ou, né, o pudim e aí a pessoa vira assim em cima do prato. Não, gente, você coloca o prato em cima da sua forma e aí você vira. Porque se você fizer o contrário, o peso do pudim que está aqui em cima, ele vai entrar em colapso, não tem jeito. Como ainda está quentinho, usando uma toalha, eu vou virar aqui, ó. Deixa eu colocar a colher aqui embaixo. E aí você tira seus cinnamon rolls. Aí você pode pegar outro prato também para te ajudar
a fazer esse processo novamente. Aqui, ó. Uf. Esse prato maior aqui fica mais bonito. E aí, os seus cinnamon rolls já estão lindíssimos. E eu vou colocar esses aqui, ó, só para ter mais espaço, para eles não ficarem tão quentes um pertinho do outro. E agora, gente, a melhor parte, o nosso cream cheese frosting, que eu vou colocar em cima. Se o seu cinnamon roll estiver muito quente, eu aconselho você esperar mais ou menos de 5 a 10 minutos antes de colocar o frosting, porque o que acontece? Aqui tá lotado de manteiga, né? Então a manteiga derrete. Mas, se não estiver muito quente, o que você pode fazer? Você já pode fazer a brincadeira aqui em cima, ó. Eu pego uma colher, tá vendo que o meu ainda tá quente, ele já tá derretendo, mas não tem problema, porque é assim que a gente quer. E aí você coloca em todos. E aí depois disso é só alegria nesse estúdio da USBR TV. Se você não gosta de cream cheese frosting, você não precisa colocar. Você pode colocar uma geleia em cima se você preferir, sei lá, uma geleia de blueberry ou peanut butter também fica bom, quem gosta de peanut butter. Ou colocar os dois, né, peanut butter e jelly cinnamon, fica uma delícia. Vem, Angélica. Ai, 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 ai. Que então, lindo. Então, você quer com ou sem frosting? Não, eu quero frosting. Com o negócio todo, né? Já que vai enfiar a cintura na jaca. Vamos comer açúcar, vamos comer tudo vamos que lá, pode. Então. Nossa, cadê eu já preciso de um... Eu já sei que eu vou sujar. Mas aí tem que lambuzar mesmo, porque gente, senão... Pode comer? Pode. Ai, e aí, agora é a hora da prova, hein? Lá vai pra... Não, vamos comer junto. Peraí, então vamos. Peraí, deixa eu fazer um pra mim aqui. Ai, gente, que fome. Só falta o café. Cadê o café? Tony vai vir fazer o café pra gente. Bonitinho. Cheers. Happy dance. Happy dance. Delícia. Muito bom, gente. Faz em casa. Vai lá no Instagram, marca USBR TV. Tá servido, chefe. E aí você me diz se ficou bom, se ficou ruim, se você gostou, se você não gostou. E eu vou dar a dica. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. A gente tá aqui para responder todas as suas dúvidas. E aí, Angélica? Delicioso. Né? Delícia. Então, faça. Eu vou fazer. Então tá bom. Então tá, gente. Um beijão para vocês. Eu espero vocês no próximo programa. E é isso aí. Vem com a gente comer cinnamon rolls. Tá servido?